Galera, tudo bem? Eu sou nutricionista e professor de Educação Física Diego Freitas e vou começar com vocês hoje aqui um curso sobre a ciência do low carb. Eu vou explicar para vocês por que as recomendações daquela pirâmide antiga alimentar que a gente recebe, com até 65% de carboidrato, ela tem tornado a população doente. A gente já tem um estudo hoje demonstrando que apenas 12% da população americana pode ser considerada metabolicamente saudável. E eu vou mostrar porque que os estudos empíricos eles já demonstram que o grande responsável por isso é o aumento do carboidrato que a população mundial passou a consumir dos últimos 50 anos para cá, principalmente a partir da década de 60, onde a gente foi estimulado a diminuir a gordura, e aí para diminuir a gordura, diminuir a proteína animal, e aí automaticamente aumentou excessivamente o carboidrato, e aí gerou em reação em cadeia essa epidemia de obesidade, diabetes, pressão alta, enfim, câncer, Alzheimer, questões psicológicas também que vão afetar. Então, quer dizer, e aí é uma série de coisas. Eu não vou abordar tudo nessa aula hoje, como eu coloco ali, aula 1, Introdução ao Low Carb e Emagrecimento. Eu vou trazer os conceitos primários, né? Vou explicar, vou mostrar alguns exemplos empíricos, como o low carb está associado à perda de peso, melhores marcadores bioquímicos, em comparação a outros planos alimentares, tá? E basicamente é isso, tá? Então, como eu já disse, meu nome é Diego Costa Freitas, tem meu Instagram ali embaixo, ó, Dr. Performance 10, Dr. Performance 10, quem de repente quiser algum artigo, enfim, ou quiser alguma parte da apresentação, quiser tirar alguma dúvida, algumas pessoas assistem aqui o canal e tiram dúvidas lá no Instagram, que eu acabo acessando mais até do que o YouTube, beleza? Então fica aí um contato para vocês. Então vamos embora, eu já falei demais. Então essa é a pirâmide alimentar que a gente aprende na faculdade. Eu fiz nutrição e fiz educação física, né? Na de medicina também, o pessoal aprende isso. E essa pirâmide, ela suporta até 65% de carboidrato, chega a 9 porções de carboidrato. Olha que absurdo, você passa praticamente o dia inteiro comendo carboidrato, né? Você vê que tem ali pão, farinha, amido, tudo que não presta, né? Na base, a base da sua alimentação é tudo que não presta. E aí uma ou duas, né? Se o cara for um guloso, pode comer porções de carnes ou ovos. Então você pode passar o dia inteiro comendo um ovo e pão, farinha, trigo, amido, glúten. Você pode comer o que você quiser, né? Então quer dizer, é lógico que está explicado porque apenas 2% da população americana é metabolicamente saudável. É exatamente isso que está errado, e é isso que eu vou explicar para vocês. Na verdade, a proposta é exatamente a inversão completa dessa pirâmide, né, que seria uma nova pirâmide de animal base, onde carne, frango, ovos, peixe, né, comida de verdade, comida que os nossos antepassados sempre comeram, né? Isso começa de uma onda paleo, que vem lá atrás, a gente começa a investigar por que a gente está tão mal de saúde e por que os homens pré-históricos, enfim, não tinham essas doenças que a gente tem, não só questões pré-históricas, porque estudos antropológicos também, de tribos primitivas que chegaram com a cultura deles até a nossa época, ou há pouco tempo atrás, os antropólogos chegavam em culturas indígenas, em culturas de outras populações, e os caras não sabiam o que era doença cardíaca, não sabiam o que era diabetes, não sabiam o que era pressão alta. Os caras não tinham, não sabiam, não é porque não diagnosticavam. A desculpa é, não diagnosticaram, não, os caras não tinham, não havia. E aí, em pouco tempo, quando a nossa alimentação chega lá, se chega lá 10, 20 anos depois, explode essas doenças, justamente porque os caras não estavam acostumados com esse monte de porcaria, né? E aí explode tudo quanto é tipo de doença em pouco tempo, em poucos anos, assim, a saúde da população muda, né? Então, não apenas estudos dos nossos antepassados, mas pessoas que vivem em culturas diferentes, né? Mais primitivas, vamos dizer assim. Nesse aspecto é até mais evoluído do que a nossa, né? A nossa que tá andando para trás. São muito mais saudáveis do que a nossa, né? E aí, os estudos empíricos também, que é o que interessa, porque eu vou explicar muito mecanismo nessa primeira partezinha do vídeo, mas eu quero mostrar os estudos empíricos, que é o que interessa, né? Não adianta ficar falando mecanismo, teoria, como é que funciona, como é que não funciona, né? E o estudo empírico mostrar o contrário. Então, vamos embora. Então, eu tô falando de básico, eu tô citando muito low carb, e eu vou usar ao longo do curso inteiro low carb, mas o que eu quero dizer com low carb? Basicamente, é o seguinte, você diminuir o carboidrato, um carboidrato baixo, e aumentar a proteína animal, automaticamente quando você aumenta a proteína animal, você aumenta o lipídio. Embora tenha algumas variações, mas não foge tanto dessa essência de baixar carboidrato e aumentar a proteína animal, automaticamente o lipídio aumenta junto. E aí tem algumas variações, tem algumas caixinhas, o pessoal fala da cetogênica, onde você abaixa ainda mais o carboidrato, né? A low carb até 120 de carboidrato dia, ou 20% da ingesta energética de carboidrato é aceito. Na cetogênica isso cai bastante, cai para 20 gramas de carboidrato dia, ou até algumas pessoas aceitam 50, 70, dependendo do nível de atividade física da pessoa, mas é um carboidrato ainda mais baixo, uma proteína mantém alta, ou média, a proteína na cetogênica é normal ou alta, e a gordura que sobe um pouco mais. E aí tem a variação da carnívora, mas segue a mesma essência, tá, pessoal? Eu não vou ficar citando nome por nome, porque eu acho que é uma essência de uma alimentação. Eu, sinceramente, no meu dia a dia, eu não me preocupo se eu estou na low carb, se eu estou na cetogênica, se eu estou na carnívora, se eu estou na Lion Diet também, que só vai comer carne de ruminantes. Eu me preocupo em comer comida de verdade, consumir pouco carboidrato, aumentar a proteína, a proteína animal é o alimento mais nutritivo que existe, tem todos os nutrientes que a gente precisa, e um bife tem todos, os ovos tem todos praticamente. Há questionamento sobre a vitamina C, mas é bem pequeno, porque baixa a necessidade de vitamina C também, porque a vitamina C compete com a glicose. Então, quer dizer, tem algumas questõezinhas se é preciso ou não, mas basicamente tem tudo que a gente precisa, tá? E aí a carnívora vai aumentar bem mais a proteína, embora seja difícil a proteína ficar mais alta que o lipídio, porque quando você aumenta a proteína, você aumenta o lipídio, e o lipídio, ele por grama, ele tem 9 quilocalorias, enquanto a proteína tem 4, mas é basicamente assim, tá, pessoal? Ainda tem outras mais extremas, enfim, outras variações, mas
eu chamo de low carb ou animal base essa essência, como eu disse, que é comum entre todas elas, que é diminuir o carboidrato e aumentar a proteína animal, e automaticamente o lipídio, ele aumenta um pouco também, embora o lipídio não seja liberado, senão pode até acontecer de você engordar, né, se você ficar forçando comer muita gordura, né? Então a gordura, diríamos assim, não você pode utilizar, deve utilizar, mas também sem abusar, né? Com moderação, à medida que você for ficando saciado, enfim, bom senso, vamos dizer assim. E aqui eu trago um exemplo do Guia Alimentar da População Brasileira, que é considerado um dos melhores do mundo, tá? Ele já é superior que as recomendações americanas, justamente porque ele não bate tanto nos alimentos de origem animal, mas mesmo assim você olha esse segundo exemplo, ó, arroz, feijão, angu, abóbora, quiabo e mamão. Praticamente só carboidrato. A pessoa vai viver comendo só carboidrato, né? Então quer dizer, bem mais ou menos, né, galera? Por isso que eu vou mostrar os dados da população brasileira aqui, por isso que eles são complicados, né? Aí, exemplos de lanche lá, suco de laranja. Então, quer dizer, você espreme 6 laranjas, coloca ali num copinho, né? Então o açúcar vai lá em cima, né? Então quer dizer, complicado. Tem até algumas opções mais ou menos, não é de todo ruim, não. O guia brasileiro, ele ainda é um dos melhores, tá? Esse ainda é um dos melhores. Mas vamos ver o resultado dessas orientações. O que acontece ali? Se você olha o número brasileiro aqui embaixo, ó, só 34% dos brasileiros estão no peso ideal. Mas isso é peso, tá? Mais de 60% estão acima do peso, mais de 30% com obesidade. Peso, mas se você faz o exame, como foi lá nos Estados Unidos, metabolicamente, provavelmente desses 30% aí, tem gente com diabetes, tem gente com pressão alta, tem gente com síndrome metabólica, tem gente com resistência à insulina. Então, quer dizer, esses 30% que estão no peso não quer dizer que estão saudáveis, só estão no peso, de acordo com o MC, que não é o medidor ideal. E o que é pior, pessoal? A tendência é piorar. O que tá ruim, a tendência é piorar. Então, quer dizer, em vez de trocar, ó, estamos fazendo uma tática aqui, nós estamos tomando de 5-0. O que a gente vai fazer? A gente muda ou a gente mantém pra gente tomar de 10? Não, a tática do governo é manter e tomar de 10, tomar de 15-0, 20-0, né? Porque o negócio não tá dando certo e eles estão dobrando a aposta. Então, quer dizer, se você quiser dobrar pra você e pra sua família, você não tem todo direito. Eu não vou fazer isso com a minha. Quer dizer, você olha ali que a tendência, tanto para homens e mulheres, é aumentar, e principalmente crianças. Até as crianças têm tido problemas de saúde que não existiam antigamente em crianças. Não só obesidade, como diabetes, esteatose hepática, pressão alta, e aí depressão, porque também não é só isso, tá, pessoal? Quando você entra na esfera psicológica, não é só alimentação. Mas a alimentação tem uma influência forte também, tá? Os estudos hoje já mostram isso. Se você fica comendo o tempo todo açúcar, doce, que é uma alimentação muito dopaminérgica, com muita recompensa, que acelera muito, né? Fica muito estimulado o tempo todo, e aí você tem aqueles picos de glicemia lá em cima e volta e glicemia lá embaixo, então isso também altera até as questões psicológicas. Então vamos lá, vamos entender por que é ruim esse carboidrato o tempo todo, esse carboidrato de 3 em 3 horas, né? Já caiu o mito do jejum, que antes diziam que não podia, né? Agora vai cair o mito do carboidrato, vocês vão ver aqui, ó. Vamos ver, de 3 em 3 horas comendo carboidrato, isso aqui é a glicemia lá em cima o tempo todo, né? E aí o que acontece, pessoal? Quando a glicemia sobe, a insulina também sobe. Só que a insulina, ela demora um pouco mais a baixar. Então quando a insulina tá baixando, você já comeu de novo, e a insulina sobe de novo. E aí quando tá baixando, você já comeu de novo, e a insulina sobe de novo. Ou seja, a sua insulina fica alta o tempo todo. Tá, mas Diego, qual é o problema? Qual é o problema? É o seguinte, tá aqui seu tecido adiposo. Vamos ver os efeitos da insulina no tecido adiposo, na célula do adipócito lá, ó. A insulina é o hormônio mais potente para a síntese de novos ácidos graxos. A sua célulazinha aqui, ó, de gordura aumenta quando a insulina tá elevada. Se a insulina tá elevada o tempo todo, seu adipócito tá aumentando o tempo todo. Redução da lipose. Lipose é a quebra dessa gordura para ela ser utilizada como energia. Se você tá com a insulina o tempo todo, essa energia aqui não é utilizada. Ou vai ser muito pouco utilizada, né? Então, quer dizer, você tem até o livro, né? Por que engordamos, né? Do Gary Taubes, ele vai dizer que basicamente é uma questão hormonal, porque a gente fica comendo muito carboidrato, insulina elevada o tempo todo, a insulina protege o tecido adiposo, impede que ele seja degradado, e pelo contrário, ela joga toda a energia que você come nesse tecido, e aí você continua com fome, continua comendo mais. É como se você botasse um cadeado na sua geladeira, no seu armário, e você vai toda vez ao mercado comprar mais, e nunca consome o que está lá no armário. Você está sempre comprando mais e nunca consome o que está lá. Entendeu? É basicamente isso. É relativamente simples, né? Não é só esse processo, mas esse é o primeiro mecanismo por que engordamos. Uma questão hormonal. Simplesmente, insulina elevada o tempo todo. Com o tempo, essa insulina elevando o tempo todo, você gera resistência à insulina. Então, mesmo sem comer, a sua insulina já está alta, porque a resposta dela é baixa, então ela precisa ficar alta o tempo todo. Né? É um pré-diabetes a insulina elevada. Essa resistência à insulina, vamos assim dizer, né? Então, nesse caso, é muito difícil emagrecer, galera. Então, vamos lá. Consequências dessa má alimentação ali. Né? Então tá, excesso de carboidrato, vai aumentar a insulina. Você vai comer mais carboidrato com frequência, porque esse carboidrato que você comeu vai todo para o tecido adiposo, não vai para as células que estão precisando ser nutridas. Você começa a liberar mais insulina. No médio e longo prazo, isso vai gerar resistência à insulina, vai aumentar a glicemia ainda mais, vai ter hiperinsulinemia, vai gerar inflamação, né? Porque o que acontece? A insulina é uma molécula muito reagente, né? Ela gera muito estresse oxidativo, por isso que a gente dosa hemoglobina glicada. Por quê? Glicada é o quê? Já reagiu com uma glicose. Essa glicose elevada ali, ela fica reagindo com tudo, reagindo com os vasos, e aí vai gerar a placa de ateroma. Né? E aí,
Quando gera essas reações, aí o sistema imunológico começa a atuar e o sangue vai ficando mais fluido, mais denso, porque são mais moléculas que estão circulando ali, né? Mais estresse oxidativo, e aí você vai ter uma pressão alta, porque tem mais gente ali embolando no meio de campo, vamos dizer assim, né? Tô explicando bem resumidamente, tá, gente? Pra gente não se alongar muito nessa parte dos mecanismos, porque eu quero mostrar os estudos empíricos. E aí é questão de tempo, pressão alta, diabetes tipo 2, maior atrito nos vasos, né? Formação das placas de ateroma, doenças cardiovasculares, compulsividade, aquilo que eu falei das questões de comportamento, que a glicose, o carboidrato elevado vai influenciar o tempo todo, né? Desestabilidade emocional, e aí esteatose hepática, problemas renais, problemas de cegueira para o pessoal do diabetes, né? Amputação, até a fibromialgia, embora isso não esteja tão documentado na literatura, já tem muitos depoimentos no YouTube aqui, se você procurar, de pessoas que melhoraram fibromialgia com dieta low carb, com a dieta cetogênica, com a dieta carnívora. Por quê? Porque é uma dieta anti-inflamatória, ela vai reverter esse processo. O que o medicamento faz, galera? O medicamento, ele vai te entupir de remédio para você retardar esse efeito. Você vai diminuir o efeito. Isso é o medicamento. É por isso que eles querem que você faça esse processo. Porque uma vez que você começou a tomar esses medicamentos, você vai tomar o resto da vida. Você só vai aumentar a dose, só vai dar mais lucro com o tempo, né? Quando você melhora a alimentação, você para esse processo. Você começa a reverter o processo e você para de tomar medicação. Existem dezenas também de depoimentos de pessoas que pararam de tomar medicação de diabetes, pressão alta. Algumas medicações de diabetes, elas têm que ser diminuídas instantaneamente quando você começa uma dieta low carb. Por quê? A diabetes hoje é considerada assim como tem a intolerância à lactose, a diabetes é uma intolerância à glicose. A pessoa não metaboliza a glicose. Então não é muito mais simples você parar de consumir carboidrato, que vai virar glicose, do que você quer comer 60% de carboidrato e se entupir de remédio. Não é mais fácil diminuir a ingestão de carboidrato, tomar menos remédio? Não é mais fácil porque aí as pessoas vão vender menos remédio, né? E você vai melhorar de saúde, não é isso que eles querem, entendeu? Então quer dizer, é muito mais fácil você reverter na raiz aqui, na causa, que é o que a alimentação é capaz de fazer, porque você ficar se entupindo de remédio e tomar remédio o resto da vida, né? E aí o Gary Taubes, ele vai fazer essa pergunta: engordo porque como ou como porque engorda, né? Segundo ele, na verdade, você dá esse estímulo hormonal de insulina elevado o tempo todo, ela vai aumentar a sua fome e você vai comer muito mais para alimentar tecido adiposo e aumentar tecido adiposo em vez de, na verdade, você ser uma consequência, né? Comer demais e aí depois engordar. Para ele isso é o contrário, o estímulo hormonal vem primeiro e a fome desregulada, e aí você vai acabar engordando, né? Muito interessante esse mecanismo dele. Ele usa exemplos, por exemplo, da mulher que engravida, do adolescente que cresce. Não é porque tá comendo mais, são estímulos hormonais que fazem você crescer e aí você come mais para compensar, né? Ele dá diversos, quando você faz exercício também, começa a fazer musculação, aumenta a sua fome. Por quê? Porque você estimulou os hormônios, ele vai aumentar a sua fome e você vai ganhar massa muscular. Só que no caso da insulina, ela vai estimular tecido gordura, porque é o papel dela. E aí você come muito carboidrato, sobe a insulina, você joga esse carboidrato para gordura e continua com fome, continua precisando comer, né? E aí você vai engordando cada vez mais. É esse ciclo, né? E a insulina independe da quantidade, ela depende só do carboidrato, independe das calorias. Você pode comer uma refeição com carne pra caramba, ovos pra caramba, bacon pra caramba, né? Vai subir um pouco a insulina, vai subir pouco, né? A proteína, ela tem ela sobe a insulina, mas pouco, só o necessário. O carboidrato não, pode ser uma refeição pouco calórica, né? Um copo de refrigerante, enfim, um docinho que você come ali de barriga vazia, já é o suficiente para explodir a sua glicemia, explodir a sua insulina lá em cima, né? Então, quer dizer, e aí gerar todo aquele processo ali. Não é quantidade de comida, quantidade de calorias. A insulina, ela responde ao carboidrato, à glicose, né, ao açúcar. Então, você pode comer pra caramba, se você não comer açúcar. Ela, às vezes, aí vai depender do alimento, né? A gente pode explicar isso mais pra frente. Mas essa resposta sem carboidrato, ela é sempre saudável, sempre baixa, sempre moderada, a ponto de não startar toda aquela cascata de reações, né? E a insulina elevada vai bloquear a queima de gordura, né? E nesse processo cíclico você vai gerar resistência à insulina, a insulina vai estar o tempo todo. É extremamente difícil lutar contra o estímulo hormonal, né? É aquilo que eu falo, você vai começar uma dieta dessa, comendo 60% de carboidrato, olha, você vai estar lutando contra um estímulo hormonal, você vai resistir uma semana, você vai resistir 2, você vai resistir um mês. Se você for um guerreiro, você vai resistir 1 ano, mas você não vai conseguir lutar contra esse estímulo hormonal o resto da sua vida. É muito difícil. É por isso que 88% das pessoas dos Estados Unidos hoje não estão saudáveis metabolicamente. Crescendo, esse número está crescendo, né, pessoal? Eles querem chegar a 100%, eles vão chegar, hein? Nesse ritmo eles vão chegar. E sempre foi senso comum ao longo da história, né? O José Carlos Souto, no livro dele, além de Uma Dieta da Moda, ele cita o exemplo do Tolstói, né? E outros exemplos de literatura, onde ele vai dizer que os autores já colocavam que tem um personagem do Tolstói, que é um livro do século XIX, que ele vai dizer, não, para emagrecer é muito fácil. Basta eu cortar o carboidrato, cortar as farinhas, cortar o pão e começar a comer mais proteína, comer mais carne, rapidinho eu emagreço. Eu consigo controlar o peso. E sempre foi assim ao longo da história. Há pouco tempo atrás eu vi um vídeo da década de 50 no Rio de Janeiro, passando no centro do Rio de Janeiro, né? Aquele vídeo acelerado, passando centenas e centenas de pessoas. Todo mundo magro, gente. Você não via um gordo. Você procura, eu procurei ali, não vi ninguém acima do peso. Não é nem gordinho. As pessoas, todo mundo magro. Todo mundo magro. Na década, passando ali centenas e centenas e centenas de pessoas. Hoje em dia você vai passar ali, você vai ver o quê? Você anda ali pelo centro do Rio de Janeiro, só tem aquelas barraquinhas de doce, de pão, de tudo. E é sempre só carboidrato. Você olha ali, misto quente, né? Pão de queijo, cavaquinha, só carboidrato. Joelho. Então, quer dizer, tudo quanto é lugar, carboidrato. Aí as pessoas não sabem por quê. Estão gordas, né? E aí, outra coisa que vai trabalhar esse conceito do low carb é você trabalhar essa saúde metabólica, melhorar a capacidade do seu corpo, tanto de disponibilizar
o açúcar por produção endógena, mas principalmente de utilizar essas reservas de gordura, né? Se você tem, por exemplo, um atleta como o Alessandro Medeiros, né? Que é o primeiro atleta carnívoro brasileiro que faz Ultraman e faz em jejum ou faz só comendo carne, ele quer fazer em jejum agora. Por que que você precisa comer 5 pães para caminhar 10 minutos, cara? E no final vai ter uma hipoglicemia. Isso não é normal, cara. O normal das pessoas fazerem exercício é cansar, não é ter hipoglicemia. Hoje em dia eu trabalho na academia. Você força um pouquinho o treino da pessoa, a pessoa começa a ter hipoglicemia. Que isso, cara? O normal é a pessoa cansar, não é ela ter hipoglicemia. Ela tem hipoglicemia porque o metabolismo dela não tá sabendo. Tá com a insulina alta, já é um indício de resistência à insulina. Não tá utilizando a gordura, a energia que tá guardada no corpo dela, tá armazenada no corpo dela. Será que os nossos antepassados, vinha um leão, ele tinha que fugir, ele tinha um ataque de hipoglicemia e morria por causa disso? Lógico que não, cara. Jejum é uma coisa normal do nosso metabolismo, né? Você tem estudos na área médica com mais de 300 dias de jejuns, só repondo água e sais, né? Eletrólitos. Então o nosso corpo tem essa capacidade está adormecida aí dentro de você e a gente tem que botar essa capacidade para trabalhar, tá, pessoal? Você vai entender que depois leva um tempo para adaptar, eu preciso fazer até uns vídeos de 1 a 2 semanas assim para até a pessoa adaptar, né? De repente a gente coloca no curso, mas depois que você adaptou, cara, você sentiu o seguinte, e quem já malha, quem já treina, quem já faz jejum, a adaptação é muito rápida. Comigo a adaptação foi instantânea. 1 semana já me senti outra pessoa. Mas algumas pessoas levam um pouco mais de tempo, por quê? Porque elas saem do nível mais baixo de saúde metabólica, então elas demoram um pouco mais, tá? Mas a sensação que você vai ter é o seguinte, você tem um carro, uma Ferrari, você tá botando a gasolina adulterada, de repente você começa a botar a gasolina aditivada, você coloca o combustível certo e o seu corpo passa a funcionar muito melhor, é disposição pra acordar, pra treinar. O que acontecia muito comigo antigamente, antes de fazer jejum, era o seguinte, eu acordava, tarde, sábado, vamos botar, acordava tarde no sábado, aí comia pão pra caramba, aí já dava sono de novo, porque você já deu aquele pico de glicemia, de insulina, já vai te dar sono. Aí você já deita no sofá com aquela preguiça. Aí daqui a pouco você levanta pra almoçar, aí tem sono e come carboidrato pra caramba. Tem sono de novo, eu falava assim, caraca, eu tô cansado de quê, cara? Eu não fiz nada, acordei tarde, só tô deitado. E aí quando eu comecei a fazer o jejum, eu me libertei, né? O jejum foi a primeira libertação. E agora o low carb é a segunda libertação. Porque você come e continua se sentindo bem, continua se sentindo disposto, continua se sentindo com disposição pra treinar, pra qualquer outra coisa, né? Até o seu raciocínio fica mais rápido. Bom, então, demorei, mas cheguei na parte aqui dos estudos empíricos, né? Esse primeiro estudo aqui é do The New England Journal of Medicine, de 2018, você vai ver que não são informações recentes, pessoal. Tem estudos mais antigos. Eu selecionei alguns, tá? Eu poderia falar horas aqui de estudos. Selecionei alguns que são mais significativos, né? A metodologia. Revistas importantes, alto qualis, alto fator de impacto. Pode pesquisar na internet o fator de impacto das revistas que eu vou colocar aqui, tá? Então, o desenho do estudo são 2 anos de estudo. 2 anos de estudo, tá, pessoal? Não é 2 semanas, não. São 2 anos de estudo. 322 indivíduos. O almoço era disponibilizado no trabalho. Então, quer dizer, próximo de condições ideais, né? Então foram 3 dietas que eles testaram. Low fat, né, que é pouca gordura e automaticamente muito carboidrato, 1.500 calorias. Então, quer dizer, eles restringiram bastante as calorias. Dieta severa essa daqui, restrição severa, 1.500 calorias. A Mediterrânea, que também é uma opção, né, é uma intermediária para até chegar ao low carb. 1.800 calorias, é restrita, mas já não é tão restrita assim, mas é restrita. E o mais surpreendente, a low carb, sem restrição, tá? Então, quer dizer, é como se desse uma vantagenzinha para as outras duas e essa aqui não. Eu acho que o autor aqui, ele quis desprestigiar low carb, só que ele se deu mal. Vocês vão ver aqui. Vamos lá. Após 2 anos. Esse é o gráfico de peso, tá? Vocês vão ver aqui, ó, esse azulzinho é a low carb, que mais emagreceu, tá? Aqui eu vou voltar porque as pessoas voltarem a guardar um pouquinho no final. Eu vou explicar pra vocês. Vocês veem que nos 6 meses, aqui 5 meses, as pessoas emagreceram de uma maneira absurda com a low carb. Absurda. E é assim em todos os estudos com a low carb. O resultado é absurdo. E as outras diminuíram um pouco menos. Emagreceram também, lógico, porque eram dietas bem restritas, mas emagreceram menos. O que começa a acontecer aqui, pessoal? Aqui as pessoas começam a desistir, né, do tratamento, porque 2 anos é um estudo muito longo. Imagina você ser convidado para participar de um estudo de 2 anos. Né? Muita gente enjoa, quer fazer outra coisa, sei lá. É a mesma coisa você pegar 100 pessoas e se matricular numa academia de musculação, você vai ver que o gráfico de hipertrofia, que todo mundo sabe que musculação é hipertrofia, mas com daqui a 2 anos, sei lá, das 100 pessoas, 20 vai estar malhando e 80 vão desistir. E aí o resultado piora. Mas não quer dizer que a estratégia deixou de ser eficiente. O que acontece é que nesse meio do caminho, um estudo muito longo, as pessoas foram desistindo. Vão abandonando o rigor. Às vezes ela não desiste, mas ela não está tão rigorosa como ela estava, não está se dedicando como ela se dedicava no começo, né? Então esses 6 primeiros meses mostra a eficiência da dieta, que se você continuar se dedicando, e às vezes evoluindo no progresso do planejamento, né? Fazendo mais exercício, aumentando a intensidade também. Outras questões que você precisa continuar avançando para continuar melhorando os resultados. Tá, pessoal? Então, mas ainda assim, o low carb se mostrou extremamente eficiente. E nos marcadores metabólicos também foi bem mais eficiente, que mais subiu o HDL e mais desceu os triglicerídeos. O HDL é o colesterol bom, e o que mais subiu foi o low carb, e o que mais desceu os triglicerídeos. Esses 2 fatores combinados é o melhor marcador de risco cardíaco, de resistência à insulina, são os melhores marcadores metabólicos, tá? E ainda assim o low carb ganhou em todos os outros, né? Colesterol total ele foi o que mais baixou. O único que ele foi o segundo aqui, né? Chegou próximo aqui da Mediterrânea, mas não foi o primeiro, foi no HDL, que é de todos os marcadores, é o menos significativo, né?
E aí eu vou explicar, vou ter que fazer uma aula com certeza só sobre colesterol, para poder explicar por que que eu tô falando que o HDL com triglicerídeo é o melhor. Tem estudos que mostram isso, e por que o HDL não é tão é importante, mas comparando com o HDL, com o triglicerídeo, ele é um marcador menos fidedigno, tá? A correlação é menor com problemas cardíacos e com outras doenças. Então, o low carb não só emagreceu mais, como foi superior aos resultados nos índices metabólicos, né? E surpreendentemente, mesmo sem restrição calórica, né? E eu ainda falei, não sei se eu falei, acho que eu falei, né? No meio, naquela subidinha ali do low carb, porque os autores aumentaram um pouquinho a dose do carboidrato do low carb, que deixou de ser um low carb para um médio carb, vamos dizer assim, né? E aí você teve aquela alteração. Se fosse mais low carb, como a cetogênica e a carnívora, o resultado ainda é melhor, porque os estudos mostram correlação entre quanto mais você baixa o carboidrato, mais resultado você tem. Que eu acho que até o próximo estudo que eu vou mostrar, né? E aí o primeiro mecanismo é aquela questão hormonal que eu expliquei. O segundo, a vantagem é esse efeito termogênico. Esse estudo aqui, ele tentou mostrar reganho de peso. Pessoas que emagreceram para tentar manter o peso. Eles pegaram 164 pessoas por 5 meses, tá? Uma dieta normal, com 60% de carboidrato, que a gente chamou aqui de high carb, mas esse high carb é o normal, porque é o que a pirâmide alimentar recomenda, é esse high carb aí, tá? O normal carb já é low carb para os parâmetros normais, né? E o low carb com 20%. E aí quais foram os resultados? O grupo low carb, ele teve um gasto energético de 300 calorias a mais do que as pessoas dos outros grupos. Isso facilitou a manutenção do peso. É como se... Por isso que eu botei esse aspas assim, eu chamei de efeito termogênico. Porque as pessoas que comem mais proteína, elas gastam mais calorias. Se elas fizessem as mesmas coisas, vamos botar duas pessoas fazendo as mesmas coisas, com a mesma massa muscular, com a mesma idade. Se a pessoa comer mais proteína, ela gasta mais energia. Por quê? Pelo esse efeito termogênico da proteína, né? O autor dá até um outro nome teórico lá que eu esqueci agora, o termo técnico que ele usa. Acoplamento proteico, enfim, agora eu esqueci o termo que o autor vai usar, mas eu chamei aqui para ficar mais fácil da gente entender, de efeito termogênico, tá? E também foi o que mais reduziu os níveis de insulina. É o mesmo estudo, ele testou de uma forma diferente, mas é os mesmos resultados. Melhores índices com relação à manutenção, no caso aqui, em vez de perder, manutenção do peso, e melhores marcadores bioquímicos. Aqui é mais um estudo que ele vai explicar a questão da densidade nutricional, que é o terceiro mecanismo, que é o quê? Como a proteína é muito nutritiva, você alcança rapidamente os nutrientes que você precisa, logo você para de comer. Se você ficar comendo muito carboidrato, o carboidrato tem baixa densidade nutricional, você vai precisar comer muito mais para saciar sua fome, né? Então eles fizeram 3 dietas, uma com baixa proteína, que é mais ou menos o nosso normal, né? Uma moderada em proteína, que é o que eles recomendam para atletas, e uma proteína um pouco mais alta, ainda não tá tão alto assim não, tá, pessoal? É alto, a galera que vai pro carnívoro, que vai pro animal base, às vezes consome muito mais do que 25, e por isso vai ter resultado melhor. É o que tende a se mostrar em outros estudos, né? Quanto mais proteína você consegue comer e baixar um pouco mais o carboidrato, você ainda tem resultados ainda melhores. O grupo com baixa proteína consumiu 12% a mais de calorias. Né? Vamos botar, se eles consumiram 2.000 calorias de média, o grupo com alta proteína, 2% a mais seria 240, né, mais ou menos, fazendo de cabeça aqui, 240 calorias a mais, só por ter comido menos proteína. Porque ao comer menos proteína, você precisa comer mais, né? Esse é o terceiro mecanismo explicado pela densidade nutricional da proteína. Aqui tem até, eu trouxe até a figura não ficou tão boa, né? Ele mostra aqui que à medida que você vai aumentando a proteína, de repente tem um gap de baixa de calorias, né, acima do esperado, essa baixa de calorias, e é isso que vai contribuir, né, na perda de peso das pessoas que consomem essa dieta. Aqui o caso americano, né, é um artigo do Kevin Hall, para quem conhece, é o principal autor, um dos principais autores nessa temática de obesidade, né, e ele vai fazer um estudo assim prospectivo, né, é um estudo mais hipotético, um estudo mais teórico, mas ele vai fazer uma pesquisa histórica, vai pegar esses cálculos que esses outros estudos demonstram, e ele vai mostrar que a partir da década de 70, por causa dessas recomendações, demonizando a gordura e a proteína animal, as pessoas passaram a comer menos proteína, automaticamente elas passaram a comer mais carboidrato, e isso fez com que elas comessem como mostram os outros estudos, 300 calorias a mais por dia. E é exatamente isso que ele justifica essa epidemia de obesidade hoje nos Estados Unidos, né? Ele fez os cálculos, aí o estudo vai explicar melhor, eu só estou explicando rapidamente aqui, né? Que essa indicação para melhorar a saúde das pessoas terminou de arrebentar com tudo e as pessoas ficaram obesas por causa dessas recomendações, né? E teve, assim, indústrias, né, que ganharam dinheiro diretamente com isso, pesquisadores participando, né, enfim. Mas aí eu vou deixar para um outro vídeo para não alongar demais. Mas esses dados estão disponíveis nos livros, tá? Principalmente isso porque engordamos, tem o Para Além da Dieta do Já Citei do Souto, agora tá chegando para mim o Mito do Colesterol, Gordura Sem Medo, enfim. Eu vou continuar estudando o assunto e vou complementando o curso aqui para vocês, tá, pessoal? Então, os apontamentos finais aqui pra gente fechar. Então, quer dizer, uma das vantagens também da dieta low carb é comer menos produtos industrializados, porque se você entra no mercado, entra numa padaria, entra nessas birosquinhas aí de rua, você vê, é tudo carboidrato. Você não consegue encontrar alimentos com uma parte de proteína. O único industrializado que tem mais proteína é saudável, que é o quê? Que é o whey protein. O whey protein é o único industrializado saudável. Por quê? Porque tem pouco carboidrato e tem muita proteína, gente. Isso até questiona a questão se o problema é ser industrializado, né? A questão não é ser industrializado. A questão é que eles fazem questão de entupir de açúcar. Às vezes até produto salgado, eles entopem de açúcar. Bom, aí se é com interesse ou não, bom, isso aí eu vou explicar em outros vídeos. Menos esforço por mais resultado, galera. É aquilo que eu falo. Você ficar lutando contra o estímulo hormonal é muito sacrificante. Você tem um resultado muito baixo e você não consegue manter. Quando você alinha,
Olha, eu tô fazendo há 6 semanas, galera. Eu perdi 1 quilo de gordura por semana. Que é exatamente, os estudos vão mostrar, né? Você consegue chegar o ideal, assim, o topo, o top, é 1.000 calorias de déficit por dia. Quer dizer, se eu emagreci 1 quilo de gordura por semana, é porque eu tô conseguindo fazer 1.000 calorias de déficit calórico por dia. Emagreci 6 quilos em 6 semanas. 6 quilos de gordura, né? E eu já emagreci outras vezes correndo muito, e logo meu braço murchava e a camisa ficava larga. Hoje eu emagreci 6 quilos e a camisa continua apertando aqui no braço, da mesma forma, ó, como sempre. A camisa tá normal, só ficou larga na barriga. Mas no braço, no peitoral tá igual, nas costas. É impressionante. Então, como você consegue ter um resultado melhor, você se motiva e você quer melhorar. E eu achei que eu fosse até menos rigoroso no início, mas você consegue ter tanto resultado rapidamente e relativamente fácil, sem fome, que você se empolga e você fica mais. Você tende a querer ficar mais rigoroso com a dieta e cortar mais coisa, porque você se empolga mesmo, porque é mais fácil e dá mais resultado. E aí, fim daquele efeito sanfona, porque você não está lutando contra o estímulo hormonal, você está usando o estímulo hormonal a seu favor, né? E aí você vai melhorar a saúde metabólica, que é isso, é você utilizar a gordura do seu corpo, é você não precisar ter que comer 5 pães para caminhar meia hora, pra ir pra academia. Ah, não, eu tenho que comer, ou não ter aquela fome raivosa de sair brigando com todo mundo porque tem meia hora que não comeu. Gente, isso não é normal. Você ficar com essa raiva, com essa fome, com essa ansiedade, com esse desespero, qualquer problema tem que se entupir de chocolate. Isso aí é por quê? É falta de saúde metabólica. O seu corpo não está sabendo utilizar os aparatos energéticos que ele tem de quebra de gordura, de utilização das cetonas, de produção de glicose que o seu corpo é capaz de produzir. Né? E fora isso, o low carb hoje ele já é indicado. Eu vou fazer uma aula específica sobre diabetes também. Todos os principais guidelines do mundo já indicam low carb como possibilidade de dieta para melhora do diabetes, né? O canadense, o europeu, o americano, todos os guidelines indicam. Eu quero fazer uma aula específica sobre isso, tá? E assim, eles indicam como alimentação, mas eu vou te falar, já é tratamento. Os estudos já dão base empírica para você dizer que o low carb é tratamento, principalmente para diabetes. E aí, consequentemente, para pressão alta também, para esteatose hepática. Eu acredito que a gente vai chegar a dizer para fibromialgia, para outros problemas, até psicológicos, enfim, outros tipos de distúrbio, câncer. Alzheimer. Isso, como os estudos ainda vão avançar mais, mas como é uma cascata, pessoal, de melhora da saúde e de piora, uma coisa puxa a outra. Então, é questão de tempo os estudos começarem a despontar nesse ponto, embora já tenha muita coisa, né? É porque eu quero depois especificar uma aula sobre cada assunto desse, sobre cada doença dessa. E mostrar que o low carb é eficiente em todos esses casos. Para quem não tem, melhor ainda, porque previne, né? E o mais importante, pessoal, não há necessidade de excesso de exercício. Eu, por exemplo, estava correndo 2 vezes por semana. Eu só tô correndo uma vez, porque eu já acho que eu já emagreci demais. Eu quero agora começar até a aumentar. Eu tô pela primeira vez na minha vida, eu tô tentando aumentar a minha alimentação, porque eu já não quero mais emagrecer. Agora eu quero tentar ganhar massa muscular. Então eu vou aumentar a proteína, vou aumentar o lipídio e não vou aumentar o carboidrato, né? Porque é possível você manter o nível energético com a gordura e a síntese de proteína a partir com a própria proteína, tá, pessoal? Então não precisa de desespero. Até o jejum, que eu sempre faço há anos, adoro, eu já não vou fazer mais todo dia, porque eu quero agora focar no ganho de massa. Eu acho que eu já perdi satisfatoriamente e tô aumentando e pior, continuo melhor, né? Continuo perdendo gordura. Mesmo eu já dei alguma aumentada na minha alimentação, já botei mais queijo, já botei mais bacon e continuo perdendo gordura. É incrível, galera. Se vocês, eu queria que vocês estivessem aqui comigo no dia a dia para vocês perceberem, né? Perceberem esses benefícios, tá? Então, é isso aí, galera. Eu queria agradecer de vocês. Tá aqui meu currículo, né? Eu sou graduado em Educação Física e Nutrição, tenho mestrado e doutorado, né, pelo FRJ. Atuo em diversas áreas aí, do fitness, da performance, tratamento. Se quiser me convidar para palestras, eventos, enfim, lives, alguma coisa do tipo, aulas particulares, consultas, tá? Eu deixei lá o meu Instagram no início, que é Dr. Performance 10. Eu tô pensando em fazer uma lista, porque eu vou estudando essas coisas, eu vou mandando primeiro as fotos, os áudios, em grupos de WhatsApp. Tá? Quem quiser deixar de repente lá no Instagram, telefone, WhatsApp, para eu fazer essa lista e ir mandando, tá? Esse conteúdo em primeira mão para vocês, eu acredito que eu vou fazer uma lista dessa, porque eu vou manter esse curso, eu quero ir encaixando novas aulas e atualizando esse conteúdo para vocês. Beleza, galera? Então, manda, mais uma vez, lembrar vocês, pedir para curtir, comentar, mandar para aquele seu amigo que precisa cuidar mais da alimentação, e fica ligado, liga o sininho aí, porque vão vir novos conteúdos nesse nível aí, melhores, né? Esse aqui foi introdutório, eu fico tentando falar rápido aqui para não prolongar demais, mas vai vir coisa boa e vou apresentar muito artigo bom, vocês vão surpreender, cara. Eu não acreditei nas recomendações quando você vai lendo, você vai estudando, você fala, caraca, eu não acredito que as recomendações são essas. Então realmente é de chocar, beleza? Um abraço aí, fica com Deus, até a próxima.